Se os crentes soubessem No nome de Jesus. como o lugar é tão lindo, glória a Deus. Ele desejaria estar lá agora. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Hoje culto de ensino, né, irmão? Culto de instrução. Eu esperaria ter mais gente. Mas não é do jeito que a gente quer, né, irmão? Pastor, a irmã Maria avisou que ela está trabalhando na Micaela, tá? Amém. Então hoje, amanhã, domingo, ela está trabalhando. Amém. Deus abençoe. Mas eu convido os irmãos para nós lermos um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Convido a igreja de pé para nós lermos esse texto. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo alguns versículos. 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém? E então Elias, o tilista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esse deverá dar um ribeiro, eu tenho ordenado ao solo que ali sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E o corvo lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Continua. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Eis que chamou, ele disse: trazei-me depressa-te uma vasilha e um pouco de água e beba. Amém. Só até aí. Amém? Vamos orar agradecendo. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foi entoado ao teu nome, Senhor. Te agradecemos pela vida da tua igreja que aqui está, ó Pai. Pai querido e amado, também te agradecemos pela leitura da palavra, Senhor. Pai amado e querido, nos dai graça, entendimento, sabedoria, que o teu Espírito Santo nos guia conforme o teu querer, a tua vontade. Pai Santo, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar. Glória a Deus. Nesta noite, irmão, eu queria falar sobre duas coisas que me chamou a atenção na vida do profeta Elias. Duas coisas que me chamaram a atenção
na vida do profeta Elias. Primeiro, irmãos, fé. Segundo, obediência. Duas coisas que me chamou bastante atenção na vida deste homem de Deus. Aleluia. E hoje, irmãos, nós temos que viver por fé e não por vista. Glória a Deus. A Bíblia diz que os dias são maus. E cada dia que nós vemos os acontecimentos, a tecnologia tem se avançado. Glória a Deus. O inimigo ele tem se investido na tecnologia, tem em si investido de várias formas, de várias maneiras, para poder querer tirar ou atrapalhar a fé daqueles que seguem a Cristo. É verdade. Glória a Deus. Eles vêm com as suas teorias, né? Com as suas imaginações, mas nós temos que seguir a Cristo por fé, não por aparência. Jesus. E lendo esse texto aqui, irmão, falando sobre fé e obediência, eu achei aqui na Bíblia 4 passagens bíblicas que eu encontrei em Abacuque capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Em Romanos capítulo 1, tá? Vai falar do justo e a sua fé. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 1, versículo de número 17, vai falar, diz assim: glória a Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Eu achei 4 versículos na Bíblia falando sobre justo viverá da fé. Achei Hebreu capítulo 10, versículo de número Hebreu capítulo 10, versículo de número 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja bem, irmãos, o que é fé? Fé é crer, é confiar, é acreditar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que se recua. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Deus tem prazer naquele que crê, confia e acredita nele, aquele que marcha para a frente. Glória a Deus. Porque, irmão, muitas pessoas não recebem algo de Deus, não recebem algo nas tuas mãos, é porque ele não crê, não confia e não acredita. Aleluia. Quando nós, irmãos, pedimos algo material para o Senhor, glória a Deus, e colocamos a nossa confiança em Deus, Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar a comprar este carro. Eu confio que o Senhor vai me ajudar a pagar o financiamento desse carro. Eu vou comprar, mas confiando em Ti. E quando você coloca essa confiança em Deus, crendo que Deus vai te ajudar, crendo que Deus vai operar algo ao seu respeito. Glória a Deus.
Se você fez algo de 3, 4 anos, pode ter certeza que nesses 3, 4 anos, Deus vai lhe dar saúde, vida e vigor. Mas você vai cumprir com aquilo que você determinou no seu coração, confiando em Deus. Mas quando um soldado, ou cristão, ou a pessoa, ele fala que tem fé e começa a voltar para trás, desacreditando naquilo que ele estava falando, glória a Deus. Por isso que fica difícil, é até impossível Deus operar o milagre. Glória a Deus. Porque diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando Jesus, irmãos, ele chegou lá na casa de Lázaro, quando Lázaro estava morto, as duas irmãs de Lázaro, uma chegou e disse: ah, Senhor, já faz 4 dias, já está fedendo. Ah, Senhor, já passou do tempo. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Não é diferente, irmão, nos dias atuais. Muitas vezes, olha, eu vou comprar aquela casa. Aí chega uma filha, uma vizinha, um parente, um amigo. Você vai comprar aquela casa? Você já está velha, já está acabado. Você está com problema de saúde. Você não tem condições. O seu salário não dá. Ai, mas muitas vezes nós temos ouvido as teologias do mundo do que depositar a nossa fé em Deus. A confiança em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que Jesus, olha, Marta, eu não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Os milagres de Deus, irmãos, é para aqueles que creem, é para aqueles que marcam, é para aqueles que avançam para cima, não é aqueles que ficam com a sua fé duvidosa. Glória a Deus. Enquanto Pedro olhava para Cristo, crendo, ele estava andando em cima das águas. No momento que ele olhou para um lado, olhou para o outro e começou a duvidar. Aí Jesus disse: homem de pequena fé, vem para cá, vem. Glória a Deus. Aleluia. Na vida espiritual não é diferente. Na vida material não é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Deus não quer saber, irmão, se você tem diploma ou você não tem diploma, se você tem estudo ou não tem estudo. O que Deus quer de você é que você crê, é que você obedeça. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me diga, irmão, qual foi a faculdade que Pedro estudou? Qual foi a faculdade que Marcos estudou? Glória a Deus. E muitos outros, irmãos. Glória a Deus. E o que Deus quer de mim e de você, dá-me, meu filho, o teu coração, a obediência, a fé, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu não sei qual é a sua situação neste exato momento, se é uma bênção espiritual ou se é algo material. Seja uma ou seja outra, é necessário que você creia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. E eu falei aqui, eu encontrei 4 textos falando sobre fé, crer, confiar. Glória a Deus. E esse em Hebreu, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A igreja, irmãos, tem que andar pela fé, tem que viver pela fé. Glória a Deus. Cuidado com o que você está ouvindo, à sua direita, à sua esquerda, filosofias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos mais para frente, irmão. E escrevi aqui, irmão, 5 tipos de fé. Glória a Deus. A primeira fé, irmãos, está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A primeira fé, irmãos, eu coloquei aqui sobre salvação. Para a gente aceitar a Cristo, ter a salvação, a Bíblia diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos que crer em Cristo Jesus para a salvação da nossa alma. Glória a Deus. O segundo tipo de fé, irmãos, está em Romanos, no capítulo 10, versículo número 17. Glória a Deus. Um pouquinho para trás. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. E eu vou explicar em Gálatas, capítulo 5, versículo número 22. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, se quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé, ela se acende. Mais a nossa fé, ela aparece. Porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, a fé ela começa a aparecer. Amém? E através de que nós vamos ouvindo, vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra, atentamos a palavra de Deus, ela começa a dar o quê? Frutos. Glória a Deus, Aleluia. E esse fruto, irmãos, é através
da fé. Primeiro, nós aceitamos a Cristo pela fé. Segundo, nós ouvimos. E terceiro, nós damos o quê? O fruto. Glória a Deus. Mas rapaz, quem era aquele irmão? Quem era aquela irmã? Olha como aquele irmão está mudado. Como aquela irmã está mudada. Por quê? Ele está ouvindo a palavra de Deus e está colocando em prática. Aonde vem aqui o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O segundo tipo de fé, ela dá o que? Com frutos. Amém? O terceiro tipo de fé, irmãos, está lá em Coríntios, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 12, glória a Jesus, versículo de número 9, glória a Jesus. Diz assim: 1 Coríntios 12, 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O Espírito Santo, irmãos, ele vai nos dando o quê? A certeza da fé. Veja bem, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernimento de espírito. E a outros, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Glória a Deus. Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Até a fé, irmãos. Por isso que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, a fé ela fica aquecida. Glória a Deus. Prestam atenção, irmãos. Deixa um pouco a palavra de lado e começa a olhar as coisas mundanas. Como você começa muitas vezes o seu coração já fechar e você começa a duvidar das coisas. Mas quando você está atento, ouvindo a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé, ela desperta. Aí depois, irmãos, que a sua fé é despertada, aí o Espírito Santo, ele vai começar a lhe usar. Glória a Deus. Através da oração para curar o enfermo, através do discernimento de espírito. Glória a Deus. Mas para isso, nós temos que estar se alimentando da palavra. E a palavra, ela tem, irmãos, a fé. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. O quarto tipo de fé, glória a Deus, está em Judas. Judas não tem capítulo. Judas 3, quase no finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Judas, versículo 3. Glória a Deus. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar o que? Pela fé, que uma vez foi dada aos santos. O que dá a entender, irmãos? Quando eu li esse versículo, o tópico 4, eu coloquei compromisso com Deus. Aleluia. Nós temos que ter compromisso com Deus. Vê o que diz Judas no versículo 3.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, como tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Por que batalhar pela fé, irmão? Glória a Deus. Porque tem tantas coisas que vêm de encontro com a nossa fé. Glória a Deus. Tantas coisas, irmão, que vêm na nossa mente, querendo que nós duvidamos. Glória a Deus. Mas nós que somos cristãos em Cristo, glória a Deus, temos que comer a palavra, se alimentar da palavra e fortalecer a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso, irmão, que a igreja, o corpo da igreja, ela tem que estar unido. Por isso que os irmãos, as irmãs, têm que congregar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque um, irmão, necessita do outro. Glória a Deus. Um necessita do outro. A Bíblia diz: olha, quando vós reunir, um tem salmo, um tem louvor, um tem profecia, um tem a palavra. Por isso que a igreja tem que estar reunida. Glória a Deus. Aleluia. Tem que estar em comunhão. Glória a Jesus. E nós temos que batalhar, irmão, cada dia mais pela nossa fé. Tem hora que você olha assim: rapaz, será que vai dar alguma coisa aí? Será que vai? Será que não vai? Será que vai? E começa a duvidar. E na dúvida, Deus não trabalha, Deus não age. Mas quando você coloca a fé, vai dar em nome de Jesus. Deus vai operar em nome de Jesus. As coisas é outra. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você. Aleluia. É como eu já falei, irmãos. O inimigo, a vez que anda no derredor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele só está fazendo medo, só está rosqueando, só está abrindo a boca. Ele só vai atacar você se Deus permitir. Ele só toca em você se Deus permitir. Não precisa, irmão, ter medo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória seja dada no nome de Jesus. Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo, Pedro. Mas eu roguei ao Pai e não permiti. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, o inimigo, ele só pode fazer algo por nós se Deus permitir. Glória a Jesus. Levante a cabeça, irmão. Põe o seu projeto nas mãos de Deus. Na mão de Deus, o seu projeto vai ser feito. Eu me lembro quando eu fui comprar casa no Jardim Novo. Mas rapaz, você comprou casa para 25 anos. 25 anos, não tinha dinheiro na hora, tinha condições. Parcelado para 25 anos. E eu comecei a parcela, era R$800, aí eu descendo. Agora a parcela é menos R$300. E se eu quisesse quitar ela hoje, eu quitava. Sabe quanto tempo pode eu terminar de pagar? 6 anos. Esse tempo todo, irmãos, Deus cumpriu. Deus honrou. Deus viu a fé. Glória a Deus. Se eu quisesse quitar ela amanhã, eu quitava. Glória a Deus. Então, irmão, há coisas. E quantas pessoas chegaram perto de mim? Rapaz, como que 25 anos está doido, como não? Se eu tivesse dado ouvido, as vozes estranhas. Ah, não faça negócio não, que o povo ali, no seu... irmão, se eu tivesse dado ouvido a voz estranha,
falar um caso que aconteceu comigo. Os irmãos também, cada um dos irmãos tem as suas experiências. Nós temos que aprender, irmão, a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Temos que aprender, irmão, a ouvir a voz de Deus. E Deus está procurando mulher e homem que tenha fé, que confia, que acredita nele, irmão. Não uma fé duvidosa, não uma fé de aparência, porque de aparência, irmão, desde lá no Antigo Testamento, desde a época de Jesus, os homens fariseus se vestiam com a veste tão bonita, né? Todo bem vestido. Jesus, olha, vocês são doutor da lei, vocês são homens do sinédrio, vocês são entendidos. Ele se achava lá em cima. Jesus, olha, aparentemente aí, a sua fé parece, aos olhos dos homens está assim, ó. Aos olhos dos homens, vocês são doutor. Aos olhos dos homens, vocês são santos. Mas eu estou vendo por dentro. Por dentro vocês são um sepulcro caiado. Os fariseus, os doutores da lei daquela época. E nos dias de hoje não é diferente, irmão. Deus quer que nós agimos, andamos por fé e não por vista. Quantas pessoas a gente olha assim, rapaz, ali é um cristão mesmo. Só vista. Na hora da fé, cadê o cristão? Na hora da dificuldade, cadê o cristão? Na hora do vamos ver, cadê o cristão? Cadê a fé? Glória a Deus. Não é só na África, irmãos. Na Coreia estão matando os cristãos, aqueles que estão pregando o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Ali é uma fé viva. Glória a Deus. Né, irmão? Ali é uma fé demonstrada. Glória a Deus. Muitas vezes, irmão, Deus quer fazer algo na nossa vida e nós ficamos com medo, ficamos amedrontados. Será que orar vai acontecer? Será se eu vou fazer um negócio para frente? Será, irmão? Que será, irmão? Nós que somos cristãos, eu vou fazer e Deus vai abençoar. Eu vou fazer e Deus vai operar. Eu vou fazer e Deus vai salvar. É isso que Deus quer ver na boca do cristão, irmão. Eu vou comprar isso aqui e vou comprar e acabou, irmão. Muda gente, sai gente, mas isso aqui vai ser meu. É isso que Deus quer, irmão, que nós determinamos algo. Glória a Deus. E eu vou ter que correr um pouquinho, irmãos. Glória a Deus. O quinto tipo de fé é a confiança absoluta em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Encontrando esse tipo, 5 tipos de fé aqui, irmãos, eu me deparei com essa leitura de Eliseu. Eliseu, a Bíblia diz que o homem que nasceu na cidade de Tesi, segundo os estudiosos, era um homem meio estranho, né? Meio estranho, mas era um homem, irmão, que tinha intimidade com Deus, um homem que tinha fé em Deus. Veja o versículo 1, 17 primeiro. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem este ano, nem orvalho, nem chuva
não haverá, segundo a minha palavra. Quando ele diz assim, segundo a face que eu estou aqui. Então disse o divisa dos moradores de Gileade, diz Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Quer dizer, irmãos, que Elias, ele tinha intimidade com Deus. Olha, cuja face que eu estou diante de Deus. Glória a Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Segundo, ele diz, olha, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha o quê? Palavra. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Autoridade de Deus. Ele determinou. Para determinar algo, irmão, você tem que ter intimidade com aquele que você tem chamado, que você tem escolhido. Glória a Deus. No qual que é o Senhor das vossas vidas. Ele diz, olha, segundo a minha palavra, quer dizer, autoridade de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que segundo a palavra, não houve chuva e nem orvalho. Glória a Deus. Veja no versículo 3 aí, por favor. Leia aí. Sai-te daqui, vira-te para o Oriente, e esconde-te junto do ribeiro que está diante do Jordão. Olha que coisa interessante. Versículo 3. Sai-te daqui, vai para o Oriente, junto ao ribeiro de Querite. Deus deu o que? Uma ordem. Glória a Deus. Sim ou não? Ele desobedeceu ou obedeceu? Obedeceu. Glória a Deus. Por isso que eu falei aqui, fé e obediência. Glória a Deus. Não precisa, Deus não está pedindo muito nosso, não, irmão. Fé e obediência. E a Bíblia diz que ele foi ao ribeiro de Querite. Glória a Deus. Versículo 4. Isso aqui que eu achei um paradoxo muito interessante. Versículo 4. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Olha aqui um paradoxo interessante isso aqui, irmãos. Deus mandou ele para o Querite, para lá ele beber a água. E depois de beber a água, Deus ia o quê? Providenciar o quê? O alimento, a carne. Glória a Deus. O corvo, irmãos, é a mesma coisa do urubu. Irmãos, é um animal que vive comendo o quê? Carne. Glória a Deus. É um paradoxo aqui, uma coisa interessante. É a mesma coisa que você tirar bala ou um doce da boca de uma criança. Ela vai chorar. O corvo, irmão, ele se alimenta de carne. Glória a Deus. Mas aquele corvo foi mandado pelo Senhor. E a Bíblia diz que ele se alimentava e bebia da água do ribeiro. Glória a Deus. Por isso que é bom, irmão, obedecer a voz de Deus. Por isso que eu falo para os irmãos, a obediência, ela é muito importante, irmão, na vida de cada um que quer, irmão, ser bem sucedido, tanto na vida material como na vida espiritual. Tem pessoas que não querem ser, irmão, submissa, não quer obedecer, não quer receber ordem. Glória a Deus. E a obediência, irmãos, é uma das coisas que Deus ele se agrada. É o que o texto está falando. Glória a Deus. Vai para o rio, vai para o córregozinho, está descendo água lá. E ele foi. Chegou lá Deus cuidando dentro da água e mandou a carne. Veja no versículo de número 5. Glória a Deus. Foi, pois,
e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. Glória a Deus. Olha que interessante. Ele fez o que Deus determinou e ficou aqui, habitou ali, quer dizer, ele ficou ali morando ali alguns tempos. A Bíblia não relata o tempo que ele ficou ali, se foi 2 meses, 3 meses, uma semana, a Bíblia não relata, mas ele ficou um tempo ali. Agora vamos no versículo de número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro que secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha que interessante, irmão, preste atenção. O ribeiro que se secou. Irmão, acontece algo nas nossas vidas, é porque muitos cristãos, ele não parou, tá? Não analisou as coisas. Deus mandou ele para o ribeiro de águas. Quem é a fonte da água? É o Senhor. O povo trazia o alimento do profeta. Glória a Deus. Quem mandava o alimento era o próprio Deus. Deus fez que a fonte secasse. Agora, o que acho interessante aqui, irmão, tem coisas que Deus faz nós sair de um lado para o outro. Preste atenção. Elias, ele experimentou no primeiro milagre. Glória a Deus. Olha, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai molhar, não vai cair nada. Depois veio outro milagre. Glória a Deus. O corvo alimentando Elias. Aí veja o que Deus faz. Elias, vai para Sarapta. Lá tem uma viúva que ela vai cuidar de você. Glória a Deus. Outro milagre. Outra coisa que tinha que acontecer na vida de Elias. Você vê que Elias não ficou parado ali. Deus, olha, agora vamos dar mais uns 2 passos. Você vai lá para Sarapta. E chegando lá, já tem uma viúva, ela vai cuidar de você. E chegando em Sarapta, irmãos, o negócio estava feio. A seca, não tinha água, não tinha comida. Mas como é que Deus manda o profeta lá? Muitas vezes não acontece com a gente. É para nós pegarmos experiência. Para saber, irmão, quem faz a obra é Ele. Quem opera é Ele. Fiquei muito feliz de ter recebido um telefonema de um amigo meu, lá no estado de Pernambuco. Nós fazíamos uma obra, irmãos, que dava mais ou menos uma légua e meia de pé nos engenhos. E ninguém queria ir lá. E eu era novo convertido. E eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus mesmo. Sou muito grato a Deus. E começando ali pela fé, e comecei a ler a palavra, gostava da palavra. E aquela igreja, irmãos, não era igreja, ela fazia a igreja, é como se fosse uma igreja, uma casinha de taipa. Era para o povo do engenho. O povo do engenho ia lá e nós estudávamos para dominical. E as pessoas não queriam ir por causa do perigo, da distância e o caminho. E aí foi eu e um amigo meu, nós começamos a ir e tal, e começamos a escola dominical lá, tal, aquilo outro. Foi passando semanas, meses, anos. E hoje, irmão, está uma grande congregação. Está uma grande igreja. Glória a Deus. Então são experiências que Deus vai nos ensinando. Glória a Deus. Para mostrar quem faz é Ele, irmãos.
E não foi diferente com Elias. Elias chegou, mas Senhor, tu me tiraste ali de onde eu estava, o povo levando a comida, tudo, e me trouxe a casa de uma viúva. A viúva não tem nem o que ela comer direito. Aí disse, olha, só tem um pouquinho de azeite e farinha, eu vou fazer aqui para mim e para meu filho, e depois nós vamos falecer. Aí o homem disse, olha, faça primeiro para mim. Glória a Deus. Depois você fazer primeiro para mim, aí você faz para você e seu filho. E a Bíblia diz, irmão, aquela mulher foi uma mulher obediente. O que é que a gente ganha, irmão, com obediência? As bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Porque tem muita gente que faz tanto sacrifício. Eu fico olhando assim, meu Deus. Sobe morro, desce morro, vai para um canto, vai para outro, e vai para lá, e vai para cá, e vai para um canto, vai para outro. Mas não encontrou Jesus ainda. É tanto sacrifício, mas falta o quê? Obediência. Obediência, irmão. Obediência a Deus. Obediência à palavra. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher fez o quê? Primeiro para ele. E quando fez para ele, olha, ajunta todo o azeite, todo lugar aqui, e não vai faltar mais. O azeite da botija, a farinha não vai faltar mais, por causa da obediência daquela mulher. Glória a Deus. Mas não parou aí não, irmãos. Não parou aí não. Deus queria levar Elias para mais experiência. Aí a Bíblia diz que o filho daquela viúva morre. Aí ela chega, homem de Deus, tu vieste a mim lembrar os meus pecados lá atrás, trazer os meus pecados ativa lá atrás, e meu filho morreu, meu filho está morto. E ela foi até o homem de Deus. E a Bíblia diz que Deus, agora Elias, vou te dar outra experiência. Meu Deus, se fosse no dia de hoje, ia dar um converseiro, um dano danado. A vez que Elias deitou sobre o menino, né? Deitou em cima do menino, né? E ali assoprou e pediu o espírito de vida de novo àquela criança. E Deus ressuscitou aquela criança. Sabe o que é isso, irmãos? Para pegar intimidade com Deus. Mas para isso, irmão, nós temos que crer. Nós temos que confiar. Elias, irmão, era um profeta de fé. Glória a Deus. Aleluia. Ele creu, irmão. Deus mostrou para ele. Ele foi passando as experiências. E com nós, irmão, não é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meu tempo é muito pouco, irmãos. Tem Daniel, capítulo 3, versículo 1, até o versículo 30. Tá? Irmãos, ela em casa, não vai dar para ler, é muito grande. A Bíblia diz que existia 3 moços: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua bem grande, convidou reis, prefeitos, convidou todos amigos da circunvizinha da cidade. Disse: olha, aí está a minha estátua, e quando os homens cantar, quando os homens pegar os tambores, pegar isso, pegar aquilo outro, e começarem a louvar o meu nome, a louvar a estátua, eu quero que todos se dobrem diante da minha estátua. A Bíblia diz que ficou 3 jovens: Sadraque, Abednego, né? E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles não se dobraram diante daquela estátua, chegaram servos do rei: olha, aquele homem
que o Senhor, aqueles judeus que o Senhor tirou lá, que está servindo aqui o Senhor no palácio, eles não se dobraram diante da sua estátua. Aí chamaram Sadraque, Mesaque. Pô, aconteceu isso, mas olha, o negócio é o seguinte: nós só adoramos um Deus, o Deus que nós cremos e o Deus que nós confiamos, e a nossa fé só está nele. E a Bíblia diz: olha, veio manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E os homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que eles morreram já queimados, derretidos, pela quentura. E a Bíblia diz que quando, irmãos, colocaram eles lá, com os pés amarrados, mãos amarradas, lá dentro, a Bíblia diz que eu não sei como é que o rei fez para enxergar os quartos ali. Eu não sei como é que foi, porque a Bíblia diz que aqueles que levaram ali próximo morreram queimados. Eu não sei qual foi a visão que o rei tinha, mas o rei disse: olha, nós jogamos 3, agora tem 4. Aleluia. Mas isso aqui, irmão, é para quem confia. Aleluia. É quem bota a fé em Cristo. Glória a Deus. Nós estamos vivendo nos dias, irmão, difíceis, que os cristãos estão se dobrando para as coisas mundanas, estão se dobrando para as coisas do inimigo, irmãos. Quantos estão dobrados agora, nesse dado momento, assistindo a tal novela, assistindo até o tipo de filme, dobrando para o inimigo. Glória a Deus. Né, irmão? Porque o próprio Deus, olha, sede santo, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz, irmão, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Luz. Se eu sou cristão, irmão, estou vendo pornografia, os meus olhos estão o quê? Eu estou aqui em treva. Sim ou não? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que quando Moisés estava lá conversando com Deus lá, fazendo a tábua lá, a Bíblia diz que os homens chegaram perto de Arão. Arão simboliza, irmão, pastor frouxo, homens frouxos, tá? Ó, nós vamos adorar o bezerro de ouro aqui e tal, e fizeram aquele negócio de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Ah, Moisés, se eu não fizesse isso aqui, ele ia me matar, ele ia acabar comigo, Moisés, então eu tenho que liberar alguma coisinha. Não, irmãos, o que é santo, o que é profano. Glória a Deus. O Deus que nós servimos é um Deus santo, ele habita no lugar santo. Glória a Deus. Nós não podemos misturar, irmãos, o pecado com santidade. Glória a Deus. E o inimigo nesses últimos dias, ele está querendo fazer uma mistura. Uma hora você olha para a mulher, ela é crente. Uma hora olha para a outra, o rapaz que não é nada. Nossa, daquele jeito ali, já não é crente mais. Uma hora está pregando, na hora está falando. Irmão, isso é mistura. Glória a Deus. Deus quer, irmão, corpo, alma e espírito, irrepreensivelmente. Glória a Deus. Deus quer nos usar, irmãos. Nós só colocamos no lugar para Deus nos usar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Foi essa palavra que Deus colocou ao meu coração. Deus não está preocupado com letra, irmãos, com aparência. Não, irmãos. Deus está preocupado com a sua vida espiritual, com a sua fé, com a sua obediência. Você fazendo isso, irmão, você vai ver Deus lhe usando, Deus operando na sua vida. Operando Deus, quem impedir, impedirá. Aí nós vamos entender, quando o apóstolo Paulo fala: rapaz, eu não sei se para mim vale a pena vivo ou vale a pena morto. Porque se eu vivo, se eu estiver vivo, Deus me levar agora, eu sei quando eu vou.
E se eu morrer, eu também sei para onde eu vou. Mas ele preferiu estar um pouco vivo para poder salvar alguns que ainda se havia perdido. Irmão, não é fácil servir a Deus. Você vai ser desprezado, vai ser rejeitado. Sabe o que o mundo fala? Que a palavra é uma palavra ultrapassada. Hoje já estão trocando a palavra por celular, irmão. A Bíblia por celular. E tem interpretação do celular que não é a mesma coisa da Bíblia. Ele está entrando, sou restauramente na igreja. Glória a Deus. E quando Deus levanta um para combater os outros, não pode, não. Não, irmão, ele está entrando rasteiramente na igreja. Muitas vezes aquele que traz para ler a Bíblia, ele não vai só ler a Bíblia, não, ele está lendo outras coisas pelo celular. Ou está tirando foto, ou está filmando outras coisas. Né, irmão? Não é verdade, irmão? Coisa boa, irmão, quando você começa a mexer, a folha. Oh, mas como é gostoso mexer as folhas da palavra de Deus. Amém? Essa foi a mensagem que Deus botou no meu coração. E eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa mensagem. Amém, irmão? Vamos orar e apresentando nosso dízimo e as nossas ofertas.